E aí, tudo certo com você? Eu sou André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin e hoje vim falar para você as principais narrativas de cripto para você ficar de olho em 2023. Bem, o ano mal começou e você está vendo o Bitcoin aí rasgar com 40% de ganho. As pessoas que estavam de alguma maneira pessimistas com o ano de 2022 começam a ter algumas dúvidas sobre se esse futuro extremamente negativo vai se confirmar. Aliás, 40% na sua frente de valorização é pelo menos para te colocar uma dúvida de que se esse mercado é de queda ou de alta. Dito isso, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre algumas narrativas que o mercado cripto já abraçou nesse começo de ano. E para isso eu quero deixar o disclosure total que isso não é uma recomendação de investimento. Apesar da gente acreditar que essas narrativas possam continuar andando, faça a sua própria pesquisa e entenda os riscos desse tipo de investimento, porque em cripto esse risco ainda é cada vez mais maximizado ao longo dos tempos, justamente porque as pessoas não buscam as informações corretas. Perfeito? Dito isso, vamos para o nosso papo de hoje. Bem, o ano começou e aí eu vou requisitar aqui a tela do nosso Messari para mostrar para você quais foram os ativos que mais valorizaram nesse começo de ano. Aqui na tela a gente tem os últimos ativos nos últimos 30 dias que mais se valorizaram. Aqui tem esse tal de CRTS, o Ether, o APT, o IMIX, AGI, Gala, RNDR, a gente tem o FET, o SRM e o Magic. Todos esses ativos aqui, alguns deles eu conheço, outros não. A gente tem de jogos, a gente tem de inteligência artificial, a gente tem de Layer 1, né, que é basicamente concorrentes do Ethereum. Só que uma coisa que me chama a atenção, eu já me chamava a atenção anteriormente, é uma coisa que já está acontecendo em cripto e única e exclusivamente por uma questão de narrativa. Inclusive o próprio site Money Times divulgou isso, né? O ChatGPT, essa febre aí de inteligência artificial, ele destravou um potencial dentro do próprio mundo cripto. E aí, o que a gente tem aqui na notícia do Leonardo Cavalcante é justamente a atração dos tokens ligados à inteligência artificial durante a alta do mercado. Ele acaba destacando aqui alguns projetos como o FET, o SingularityNet e outros como o Ocean Protocol, Cortex e o Artificial Liquid Intelligence. Todos esses ativos, eles têm alguma toque de inteligência artificial, mas quando a gente vai no detalhe de cada um deles, parece ser uma coisa que tem uma casca, tem um nome, mas lá dentro não tem algo substancial que faça qualquer um defender essa tese. O que está acontecendo aqui agora em cripto é justamente o que a gente chama de avanço da narrativa sem substância. O que a gente vê da valorização desses ativos, que subiram 179%, 321%, 136%, é justamente pegar a carona nesse cometa chamado ChatGPT. E aqui vale uma explicação bem clara do que significa isso para cripto. O ChatGPT é aquela inteligência artificial que todo mundo ficou viciado, né? Simplesmente você poderia perguntar, argumentar, falar qualquer coisa e a resposta, tanto em língua inglesa quanto em língua portuguesa, era quase como se você estivesse conversando com um humano. As ideias, as possibilidades de você pedir uma dieta, de você pedir um texto em vídeo, de você pedir uma argumentação imitando como se fosse uma outra pessoa, né? Inclusive alguns relatos de pessoas que pediram para pedir para o ChatGPT descrever ali o quão poderoso é o Bitcoin como se fosse o Donald Trump viralizaram na internet. O que a gente viu em cripto é justamente isso. As pessoas gostam da tese, o investidor, as pessoas comuns acham interessante o ChatGPT, mas eles não conseguem ali da sua casa, do seu escritório, investir junto com esses profissionais que estão por trás ali como venture capitalists dos fundos que investem em inteligência artificial. Então o que esse cara ali dentro da sua casa, ele começa a pensar, olha, eu preciso comprar alguma coisa. E aí ele vê aquilo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, que algumas pessoas ali até de forma pejorativa chamam de cassinão do mercado financeiro, que é cripto. A gente sabe que tem muita coisa boa dentro do mercado cripto, mas tem muita coisa ali que não tem pé nem cabeça. E é justamente nessa junção ali de um negócio que funciona 24 horas por dia e pode ser negociado, esse investidor que está procurando alguma coisa para investir, mas não consegue, se encontram. E aí ele começa a procurar essas narrativas.
O que aconteceu aqui com o nosso Fetch.ai, o SingularNet, o Ocean Protocol, o Cortex e o Ali foram todos guiados por uma forte narrativa de inteligência artificial. E é justamente aqui que mora talvez uma oportunidade para você que está entrando no mercado cripto. E por mais que eu ache essa narrativa sem pé na cabeça, se tem uma coisa que acontece em cripto de maneira muito forte, são as evoluções dessa narrativa. E eu acho, toda vez que eu olho para inteligência artificial, a gente vê que a gente chegou num ponto de inflexão. Então, muito provável que nos próximos 2 meses, 3 meses, 6 meses, a gente tenha uma série dessas inteligências artificiais ganhando o mundo, ganhando cada vez mais destaque e principalmente melhorando a vida das pessoas no quesito de produtividade. Quando essas notícias começarem a acontecer cada vez de forma mais frequente, isso vai impulsionar todos os ativos aqui ligados à inteligência artificial do mercado cripto. Então, para você que está sentado nessa cadeirinha, aqui tem uma ótima oportunidade especulativa. Óbvio que da mesma forma que subiram, esses tokens podem cair, mas dado a noção de risco e retorno, eu considero uma narrativa interessante e óbvio para todos aqueles que estão nesse game entendendo que o máximo que você pode ganhar é infinito, virtualmente infinito, e o máximo que você pode perder é o dinheiro que você colocou. Então, sabendo o quanto você pode perder, você pode alocar um valor ali que pode te dar uma soma estratosférica. Perfeito? Mas esses melhores ativos para 23, pelo menos na questão de narrativa, não acaba por aqui. Outra coisa que tem chamado bastante atenção são os tokens ligados a soluções de segunda camada. Isso, inclusive, é uma das teses que a gente apresentou aqui via Portal do Bitcoin. O Portal do Bitcoin publicou as 23 teses que eu e meu time publicamos aí no começo do ano para mostrar um pouco do nosso apetite para 2023. E uma dessas teses era justamente que as atualizações do Ethereum, e ali naquele momento, quando a gente viu essa possibilidade do investidor olhar para essas teses e obviamente tentar arbitrar ali alguma coisa no tempo, a gente viu que a narrativa do Ethereum, que começou lá no The Merge e já passou agora por outras atualizações e vai ter uma atualização chamada Xangai e a segunda Cancún, vai trazer a narrativa das soluções de segunda camada ainda mais em foco. As soluções de segunda camada são a via do Ethereum para conseguir escalar o blockchain, ou seja, ter mais transações por segundo. O que vai acontecer durante esse ano, inclusive a nossa visão? Esses tokens ligados às soluções de segunda camada, eles vão cada vez andar mais rápido. Cada vez que a gente vê uma notícia ligada ao fork do Cancún ou ao fork do Xangai, a gente vai ver esses tokens andando mais ainda. Então, na minha percepção e do meu time, a gente acha que esses ativos vão andar. Um dos principais representantes desse ativo é o nosso OP, Optimistic Rollup. Esse token ele já subiu cerca de 134% só esse ano. A gente, óbvio, tem outros representantes desse segmento e alguns que ainda nem tem token, mas naturalmente aqui fica outra visão de um call especulativo. Para finalizar, só queria reafirmar aqui, repetir que estou falando de ativos extremamente especulativos. O que a gente está vendo aqui é a possibilidade de que se o Bitcoin venha a continuar se valorizando, chegar nos 30 mil dólares, 45 mil dólares, a gente também tenha a possibilidade de ver esses ativos se valorizarem mais ainda, e aí tem uma oportunidade para você que está olhando para esse mercado tanto de maneira séria, longo prazista, quanto de maneira ali especulativa para pegar esses momentos de valorização de ativos que acabam saindo do radar da maioria dos investidores. Perfeito? Eu vou ficando por aqui e se você tiver tanto uma dúvida quanto um comentário ali pertinente sobre essas duas teses especulativas, comenta aqui embaixo que a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até lá!